Nenhum tribunal judiciário está completo sem uma estátua de Têmis, Vendada, a deusa da justiça da mitologia grega. Os gregos tiveram audiências no tribunal, mas também apedrejamentos, crucificações e punições severas para crimes menores. Olá, viajantes da história! Hoje vamos viajar em direção à Grécia Antiga e revelar como eram os castigos naquela época. Tá curioso para saber? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! A Lei Draconiana. A civilização grega começou logo após o colapso da Idade do Bronze, que marcou o fim dos minoanos. Na verdade, embora Creta tenha se tornado parte da Grécia mais tarde, as duas civilizações não têm nada em comum, exceto que os minoanos foram uma grande influência na religião grega, mas é basicamente isso. Os primeiros 300 anos de civilização da Grécia Antiga são conhecidos como a Idade das Trevas da Grécia Antiga. De 1200 a.C. a 900 a.C., os gregos antigos não tinham leis ou punições oficiais e o princípio do talião dominou o judiciário. O princípio do talião, em termos mais simples, pode ser definido como olho por olho. Por exemplo, um homem culpado de cometer assassinato seria oferecido à família da vítima morta, que por sua vez teria o direito de matar o assassino. No entanto, como você já deve ter adivinhado, essa decisão criou um ciclo de rixas intermináveis por gerações entre duas famílias. Assim como aquelas máfias se matando nos filmes por causa da discussão de quem disparou a primeira bala. Não foi até meados do século 7 a.C., na era arcaica, que os gregos começaram a estabelecer leis oficiais. De acordo com Aristóteles, 6 arcontes, ou magistrados que eram chamados de tesmotai, foram nomeados em Atenas por volta de 683 a.C., para documentar talvez as primeiras leis. Ainda assim, de acordo com historiadores modernos, o crédito pela primeira constituição e sistema penal na Grécia vai para Draco. Não se sabe muito quem ele era ou de onde ele veio, mas o consenso é que ele era uma nobreza grega de Ática. Mas mesmo que o Código de Draco não tenha sido a primeira edição da lei ateniense escrita, ainda assim foi provavelmente o primeiro código escrito abrangente na história da Grécia. Alguns podem dizer que abrangente é um exagero, dado o quão linear esse código penal era sob a Constituição de Draco. Instituídas durante a 39ª Olimpíada, as leis de Draco eram tão simples quanto poderiam ser: roubo mesquinho? Decapitado. Matou alguém a sangue frio? Decapitado. Morando sem teto? Isso mesmo. Disse que o próprio Draco, quando questionado por que fixou a punição de morte para a maioria das ofensas, respondeu que considerava esses crimes menores merecedores e não tinha punição maior para os mais importantes. Justiça espartana. Agora, se você está se perguntando que tipo de leis o resto da Grécia tinha durante esse tempo, aqui estão 2 detalhes importantes. Primeiro, como escrever não estava tão na moda como agora, não há muitas informações disponíveis sobre o resto das cidades-estado gregas. Os espartanos, na verdade, detestavam escolher um cinzel ou uma pena em vez de uma espada. Em segundo lugar, nunca houve um sistema de instituições reconhecido como uma ordem legal em outras cidades. Elas mais ou menos seguiam o modelo de Atenas, do sistema penal, como Esparta no extremo oposto. Para os espartanos, a honra e a integridade importavam muito, e eles tratavam as mulheres como se deveria, com igualdade. Essa ideologia se refletia em sua lei e sistema de punição também, e os diferenciava do resto da Grécia. Os espartanos lançariam seus graves criminosos para morrer em um poço seco, enquanto os crimes menores eram punidos com chicotadas, exílio e apreensão de propriedades. O sistema era todo a favor da população. Em um sentido amplo, as leis de Solon serviriam como diretrizes para os juízes, em vez de regulamentos embutidos em código. Essas diretrizes continham detalhes passo a passo de como a lei deveria ser aplicada. As leis processuais até incluíam detalhes minuciosos, como quantas testemunhas deviam ser chamadas em cada caso particular e quem poderia servir como testemunha, e assim por diante. Na Grécia Antiga, o sistema judiciário era basicamente um serviço social e dirigido por não profissionais. Os funcionários do tribunal raramente eram pagos e a maioria das reclamações eram julgadas no mesmo dia. Casos particulares ainda mais rapidamente. Não havia juízes oficiais nem advogados. Um
caso normal consistia em 2 litigantes, um de cada lado, que respectivamente argumentaram na acusação e na defesa. O caso era decidido por um grupo de jurados que agia quase da mesma forma que os júris modernos da civilização ocidental. Era sua responsabilidade discernir se a pessoa era culpada ou inocente, após que o outro voto do júri decidiria a punição. No entanto, como as supremas cortes de hoje, os gregos tinham arcontes e epetai, que eram os magistrados e tinham a palavra final nos processos judiciais. Por volta de 413 e 402 a.C., eles foram substituídos por dicastai, que eram jurados eleitos democraticamente. Dinheiro acima de tudo. Os gregos acreditavam que, durante a Idade Clássica, que a punição era a raiva de uma pessoa e, portanto, ela deveria pagar o preço por expressá-la aos outros. Culpado seria forçado a pagar as vítimas e, às vezes, a cidade de Atenas, também por seus erros. De certa forma, o dinheiro substituía o princípio do talião. A prisão era usada apenas para aqueles que não podiam pagar a multa. Punições mais severas, como exílio ou pena capital, podem ser usadas para crimes que afetam a sociedade como um todo. Além do homicídio, isso também incluía desrespeito ao Estado ou à religião oficial. Apesar de ser uma democracia, os gregos não gostavam muito de pensar livremente e consideravam isso um insulto perigoso. É por isso que tantos filósofos, que mais tarde formaram o orgulho da Grécia, tiveram que passar por processo penal e punição. Sócrates, condenado à morte por envenenamento, era o mais famoso deles. Falando de Sócrates, o filósofo deveria ter sido crucificado. Você sabia disso? Naquela época, a crucificação não era tão sangrenta e gráfica como você pode ter visto nas figuras e filmes de Jesus. Na Grécia da Idade Clássica, o condenado era preso a uma tábua com coleiras de ferro em volta dos pulsos, tornozelos e pescoço. E a coleira, em volta do pescoço, era apertada para estrangular o transgressor. Sócrates provavelmente também teria sofrido tal destino se não tivesse amigos ricos. Durante o final do século V, os atenienses parecem estar dispostos a permitir que criminosos condenados à morte usassem cicuta para cometer suicídio antes de sua execução, desde que pudessem pagar pela dose que custava 12 dracmas. No entanto, o exílio era a punição mais preferida e popular entre os atenienses. Esperava-se que até mesmo os prisioneiros no corredor da morte escapassem da prisão e não voltassem a Atenas por um longo período. A vida no exílio não foi tão fácil quanto você pode estar pensando. Ganhar dinheiro como estrangeiro em terras estrangeiras não era tão viável naquela época. Justiça para todos, menos para mulheres, estrangeiros e escravos. Quando Solon foi nomeado legislador depois de Draco, por volta de 594 a.C., ele redigiu muitas novas leis, encerrando muitas das regras draconianas, exceto a lei de homicídios. Antes de se tornar um arcodonte, Solon foi a razão por trás da vitória de Atenas sobre Megara para a reivindicação da ilha de Salamina. Mas sem ele, Atenas talvez nunca teria se tornado uma democracia de renome mundial, já que suas reformas lançaram as bases para ajudar Atenas a se tornar uma cidade-estado mais justa, menos para mulheres e escravos. Durante a época de Solon, muitas cidades-estados gregas viram o surgimento de tiranos como Draco, que seguiam a mesma ideologia de morte para todos os criminosos e oponentes. Com Solon, no entanto, as leis tinham penalidades específicas para crimes específicos. A maioria dos crimes era punido com penalidades monetárias. Por exemplo, a multa por agressão sexual, que seria de quase $4.700 nos tempos modernos. Parece uma forma horrível de lidar com um assunto tão delicado, mas este era o lugar onde as mulheres eram consideradas subhumanas. A pena pelo roubo dependia da quantia roubada e o culpado teria que pagar o dobro. Assassinos e sequestradores eram jogados em um poço de pontas afiadas, mas quando se tratava de mulheres, estrangeiros e escravos, igualmente era um conceito estranho. Mulheres e escravos não tinham permissão para se representar em tribunal e tinham que ter seu tutor ou proprietário em seu lugar, respectivamente. Chicotadas eram punições bastante comuns para escravos. As mulheres eram propensas a apedrejamento ou a serem colocadas no estoque ao serem consideradas culpadas, mas nada chegou perto de rafanidose. Uma raridade entre as outras punições mais humanas para os homens gregos, a rafanidose era uma punição reservada para casos extremos.
É mencionado por Aristófanes como uma punição por adultério na Atenas clássica, no 5º e 4º século a.C. Rafanidose foi supostamente condenada por outros crimes relacionados ao sexo, talvez como adultério e sodomia. Rafanidose era o ato de inserir publicamente a raiz de um rabanete lá. Isso mesmo, lá, reto. Era basicamente uma sentença de morte humilhante. O rabanete tinha espinhos presos a eles, fazendo com que o culpado morresse de hemorragia interna. No entanto, se essa punição extrema já foi usada ou foi uma ideia de um escritor bastante criativo da época, ainda está em debate entre os historiadores. Então, o que acha? O sistema penal grego precisa de um renascimento ou temos sorte de viver em uma era mais humana e sofisticada? Deixa nos comentários. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.